Hoje, o Avaí teve a postura que você queria, que você desejava, que você conversou com os jogadores. A gente achou que o time ficou muito defensivo, não mostrou muita preocupação para a equipe do Londrina nas finalizações e nas chegadas ao ataque. Veja bem, a gente optou por usar uma equipe totalmente diferente daquela que jogou na estreia do campeonato, né? Os jogadores, você troca 11 atletas para enfrentar uma equipe contra o Londrina, como o Londrina, né? Que o treinador já está na 7ª temporada no comando da equipe, tem uma forma muito definida, já muito consistente, muito como posso dizer a palavra, tem uma forma, uma cara. O Londrina já tem uma cara, é a cara do Tencate. Então o Tencate chega no final da temporada, ele tira um atleta, contrata outro com a mesma característica, os jogadores já entendem, né, a forma de jogar, já tem o seu modelo de jogo definido. Nós trocamos 11 jogadores, né? Esse mesmo Londrina teve aqui em Florianópolis semana passada e venceu, né? Então é uma equipe que joga bem fora de casa, joga bem em casa. Nós tivemos dificuldade para vencê-los lá na penúltima rodada da Série B, no jogo do acesso. Então a gente sabia que ia ser difícil, né? E assim, a gente toma as decisões para favorecer o Avaí, né? Eu não tomo decisão pensando no Claudinei, pensando em A ou B ou C, né? Pensando em vou perder, meus números, não tinha perdido ainda não tinha perdido na ressacada. Eu tomo as decisões vendo o bem do Avaí. Eu acho que é humanamente impossível você jogar terça e quinta sem os mesmos jogadores, não tem condição de jogar. Falo porque já vivi isso com o Santos Futebol Clube em 2013. Vencemos o Inter em Porto Alegre, fomos jogar contra o Flamengo, deu 5 minutos do segundo tempo, nosso time arreou fisicamente, não conseguiu vencer o jogo. Então a gente optou por priorizar nesse momento o estadual, descansar os atletas, prepará-los para enfrentar o Metropolitano e dar uma rodagem para eles que vinham merecendo a chance. Dentro do que a gente esperava do jogo, da dificuldade do jogo, eu estou satisfeito. Eu acho que no primeiro tempo a gente pecou sim, ficamos um pouco atrás demais. No início do segundo tempo, a gente teve a conversa no intervalo para adiantar as linhas de marcação, adiantamos, fizemos ali 15, 20, 25 minutos muito bons no segundo tempo, assim, pressionando mais, atacando mais, e aí pesou um pouquinho a perna, né? Nitidamente, nosso time sentiu a falta de ritmo de jogo. Ferdinando, há 6 meses não jogava uma partida completa, Chapecó, ano passado, vocês sabem que ficou, né? O Lucas de Sá ficou machucado o ano quase inteiro, não jogou, né? Agora, a gente tem que ver pontos positivos. Nós entramos em campo hoje com 7 jogadores formados nas categorias de base do clube, contando o Gustavo, né? O Gustavo Santos. 7 jogadores formados no Avaí. Não sei nem há quanto tempo que não acontece isso, né? Ou se já aconteceu alguma vez. Então, demos oportunidade, alguns corresponderam muito bem, outros sentiram um pouquinho mais o jogo, que é normal. Mas dentro da minha ótica, eles fizeram um bom jogo. Parabenizei a todos ali, porque não é fácil você enfrentar uma equipe como Londrina, e independente de ser dentro ou fora de casa. Se a gente tivesse com o nosso time titular, a dificuldade ia ser grande também, né? A gente lamenta essa questão de jogos terem sido terça e quinta, a gente não poder jogar à frente do nosso torcedor o torcedor veio em bom número até, pelo horário do jogo, por saberem que não iam jogar os titulares. Tem que agradecer a presença do torcedor, o apoio que eles deram a essa equipe, jovem equipe. E a gente lamenta, assim, o que a gente pode falar de negativo, na minha opinião, a Federação Paranaense tirou o jogo do Londrina do meio de semana. Londrina tinha um jogo contra o Rio Branco, de Paranaguá. A Federação Paranaense entendeu que tinha que mudar a data desse jogo para o Londrina poder vir aqui com a equipe principal. E a Federação Catarinense não mudou o nosso jogo. Então a gente tem o jogo quinta-feira marcado. Então a gente optou, até pelo regulamento do Catarinense, de manter os principais jogadores para o jogo contra o Metropolitano. Mas eu estou satisfeito com os jogadores, eu parabenizei a todos ali. Sabemos que ia ser difícil, né? Você propor o jogo, impor um jogo em frente a uma equipe já bem definida pelo Tencate. Então acho que tivemos pontos muito positivos. A gente tem mais coisa para elogiar do que para criticar dos atletas que participaram hoje. Claudinei, claro que a equipe perdeu hoje pela Copa da Primeira Liga, mas teve várias estreias no time, né? Jogadores que vieram da base, lateral direito, e eu queria que você analisasse alguns desses jogadores, mais principalmente aqui nesse momento o goleiro Douglas, que hoje fez a sua estreia pela equipe do Avaí. O Douglas esteve muito bem, né? Dentro do que a gente espera, fez uma boa partida. No início do jogo errou algumas reposições de bola, normal, também está sem ritmo de jogo, passou a temporada passada se recuperando de uma lesão que teve quando estava no Grêmio, e conversamos com ele, né, se ele se sentia apto a atuar nesse jogo de hoje, até para começar a ganhar ritmo. Ele se colocou à disposição, acho que foi muito bem no jogo, saiu bem nas bolas cruzadas, fez boas defesas. No lance do gol não tinha muito o que fazer, não teve culpa nenhuma. Então
Então, eu estou satisfeito. Eu acho que, como você falou, não só o Douglas, né? Todos que atuaram dentro do que a gente esperava corresponderam, né? Às vezes, taticamente, um vai um pouco melhor, tecnicamente o outro não cumpre, mas taticamente faz a sua função, tecnicamente não faz uma partida brilhante. O próprio Santarém começou bem o jogo, depois sentiu um pouquinho corpo a corpo, o lateral, né, fisicamente era muito mais forte do que ele, e a gente orientou para ele tentar dar o drible um pouquinho antes de chegar no atleta, ele estava levando a bola muito em cima do Igor, o Igor estava usando o corpo para bloqueá-lo. Então, eu acho que para os jogadores é fantástico, cara, eles jogaram um jogo aí muito bom para serem avaliados, para a gente ver realmente a força do nosso grupo. Os que não jogaram, o pessoal que jogou contra o Criciúma estavam, acho que quase 100% dos atletas estavam no vestiário dando força para eles. Então mostra que todo mundo entendeu a proposta, todo mundo achou que era o correto. E ao final do jogo eu parabenizei por isso, porque todos se empenharam ao máximo. Não dava para esperar que a gente fosse chegar no final dos 90 minutos, todo mundo 100% fisicamente suportando o jogo. Então o Douglas foi bem, mas não só o Douglas, a maioria dos jogadores, a totalidade deles foi dentro do que a gente esperava. Rodinei, sobre a Primeira Liga, com 2 derrotas, a matemática diz que ainda dá, né? Se a gente for analisar a própria Copa São Paulo, né, na chave do Avaí, o Flamengo de Guarulhos classificou com 3 pontos. Perdeu os 2 primeiros jogos, ganhou o último e classificou com 3 pontos. Matematicamente, vamos esperar o jogo do Paraná contra o Figueirense, né? Uma vitória do Paraná, né, um empate, a gente está fora. Mas matematicamente ainda temos chance. Vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa partida aí. Mas de qualquer forma, eu acho que, como eu falei, eu entendia que era importante a gente fazer o rodízio do elenco nesse momento. Não podíamos nos arriscar a jogar sábado, terça, quinta e domingo com os mesmos atletas, né, sob risco de perder algum atleta aí por um bom período aí, por causa de questão de lesão muscular. Claudinei, até em cima dessas oportunidades que você deu, queria que você falasse especificamente do Lucas de Sá. Ele passou, né, o ano passado com a lesão, teve toda a situação de renovação de contrato, e ele voltou atuando como um volante, né, para dar qualidade à saída de bola. E eu te pergunto se é assim que você pretende utilizá-lo, justamente para ele poder dar essa saída, acelerar passe, encontrar e dar ritmo para o meio campo do Avaí. O Lucas, a gente começou o jogo no 4-1-4-1, né, com ele e o Caio como os 2 médios e o Ferdinando como volante. A ideia é que ele e o Caio pudessem dar um suporte à parte ofensiva, a gente atacasse com mais jogadores e também fizessem a marcação. Como ele estava com muitos atletas flutuando ali perto do Ferdinando, eu optei por baixar um pouquinho mais o Lucas, deixar o Caio como meia, depois o Caio foi revezando com o Gustavo durante a partida, essa armação. E eu vejo o Lucas com um jogador com muita qualidade, né, mas que ainda não está pronto fisicamente. Você vê que no final do jogo ele sentiu bastante também. Enquanto ele teve bem fisicamente, ele tem muita qualidade para começar o jogo, tem um passe longo, muito bom, né, enxerga bem o jogo. Eu acho que o jogador que, concordo com você que eu acho que a posição ideal para ele, não que ele não possa jogar com o meia mais adiantado, mas acho que ele de frente, né, municiando os atacantes com passe, com a boa finalização que ele tem de média distância, eu acho que ele pode nos ajudar bastante, né, fazendo mais ou menos o que o João Felipe fazia no passado, né, aquele volante que sai mais para o jogo, chega na frente, finaliza e cria as boas oportunidades para a gente. De acordo com o que o Douglas jogou hoje, capacidade para ser o titular já na sequência, não? Na quinta-feira joga o Maurício, né? O Maurício foi poupado junto com os outros atletas até para dar ritmo para o Douglas. Quinta-feira joga o Maurício normalmente, como vinha jogando, foi muito bem em Criciúma. O Douglas mostrou para a gente que está bem, que a gente pode contar com ele, que está apto a jogar, né? Mostrou isso. Isso aí nos dá uma tranquilidade muito grande. A gente sabe que o Vitor também está muito bem, nos treinamentos a gente tem acompanhado. O Léo veio bem da Copa São Paulo. O Croda tem trabalhado muito bem, os goleiros estão todos num nível muito legal. Eu fiquei feliz, que eu achei que o Douglas assistiu um pouquinho mais o ritmo de jogo, não sentiu muito, isso nos dá confiança para assim que a gente achar necessário utilizar o Douglas, que a gente possa utilizar. Mas hoje, a ideia minha é que quinta-feira inicie o Maurício para dar uma sequência. Ele fez um grande jogo em Criciúma, foi um dos responsáveis pela nossa vitória. Então, quinta-feira contra o Metropolitano, começa o Maurício. Ô Claudinei, com a possível lesão do Gustavo, né, com essa inflamação ali atrás do joelho, a tendência de manutenção daquele time do jogo com o Criciúma para enfrentar o Metropolitano, são jogadores diferentes, né, um time totalmente diferente, quinta-feira para hoje, mas em relação ao que apresentou hoje, de postura talvez, alguma coisa de lateral de campo ou de jogada pelo meio, dá para tirar como lição e pedir para os jogadores não repetirem na quinta-feira? A forma de jogar da nossa equipe está bem definida, né? Lógico que quando você muda muito de uma vez, sentem um pouquinho, né? É normal, porque quando você mantém uma base da equipe, você troca 3, 4, os seis ou 7 que ficam,
eles orientam os demais, né? Eles estão ali orientando, chamam na marcação, posicionam, organizam, e o jogador tem aquela referência do jogador que está com ritmo de jogo. A gente fez uma troca muito radical, trocamos todos, né? Então eu espero que na quinta-feira a gente tenha atuação semelhante à que nós tivemos em Criciúma, né? Onde também em alguns momentos nós sofremos, ficamos sem posse de bola, marcamos, e tivemos a transição com o Rômulo, com o Denilson, com o próprio Jardel. Então a característica da nossa equipe é essa, a gente vai procurar, se o Metropolitano se recuar mais, propor o jogo, né? Tentar criar situações, mas a gente sabe da dificuldade de você propor o jogo, não é só o Avaí não, a maioria das equipes que precisam propor o jogo tem dificuldade, né? A questão do último passe, o penúltimo passe ali, a entrar, fazer, ganhar volume, criar pelas laterais. Se você pega uma equipe bem organizada, você tem dificuldade de criar. Não dá para comparar a postura de hoje com a postura de quinta-feira é outro jogo, é outro adversário, é outro momento, a gente não sabe a dificuldade que o Metropolitano vai nos proporcionar, a gente não sabe, a gente vai dar uma olhadinha no jogo deles amanhã, contra o jogo deles contra o Tubarão, a gente vai analisar, vai estudar a melhor maneira de enfrentá-los, ver os pontos fortes e fracos, e aí ver a dificuldade que o jogo apresenta. Não dá para a gente jogar o jogo antes que o juiz apite, né? Pitou, a gente vai vendo a dificuldade, vendo o que a gente tem que mexer, o que tem que orientar, e vamos vivendo o jogo lance a lance. Claudinei, o Júnior Dutra, assim como foi no jogo contra o Criciúma, entrou mais uma vez no segundo tempo, deu uma correria no ataque, se movimentou bem no jogo. Ele está se tornando esse reserva imediato do ataque do Avaí? A gente espera que a médio prazo o Júnior talvez vire até titular da equipe, né? Depende do rendimento dele e dos outros. Ele chegou depois da pré-temporada, né? Então chegou com déficit em relação aos outros em termos de preparação. Nós utilizamos ele lá por 25 minutos contra o 20 mais os acréscimos contra o Criciúma. Hoje jogou um pouquinho mais, né? É um jogador, na minha opinião, né, interessantíssimo, um jogador diferente, que te dá, segura a bola na frente, né? Te dá essa condição de desafogar um pouco a defesa. Ele prende a bola na frente, espera a chegada dos companheiros, finaliza bem, tem um bom jogo aéreo, um jogador que compete o tempo todo. Então pode ser que em um breve tempo ele vire inclusive titular da equipe. Só que a gente não vai, eu não trabalho arrumando lugar para ninguém no time não, né? Quem está jogando, se der brecha, se der espaço, ele acaba jogando, né? A gente não trabalha para, não, vamos arrumar um lugar para o cara, vamos inventar alguma coisa, vamos tirar esse, vamos tirar aquele. A partir do momento que a gente sentir que ele está melhor do que algum que esteja atuando, dos 11 ali, a gente coloca sem problema nenhum um jogador que veio com perspectiva de ser titular, né? Com peso de ser titular pelo que a gente já conhece do atleta. Então, a partir do momento que ele tiver condições e for mostrando que está numa condição melhor que os outros, ele tem até condição de ser titular da equipe. Como que você vê a médio e longo prazo? Como que você vê a médio e longo prazo o desenvolvimento do Salazar? Na minha opinião, ele foi muito bem no jogo de hoje. E como diz até no clichê, aquele jogador que dá dor de cabeça boa para o treinador, que é uma terceira opção para os zagueiros ali. Eu quero saber de você como que você tem visto, como que você tem projetado o Salazar para o médio e longo prazo. O Salazar, a gente trouxe o jogador que é um jogador como se fosse uma aposta, né? A gente tinha boas informações e a gente está colocando neles conceitos que a gente acha interessantes, né? De linha de 4 e defensiva. Ele quebrava um pouquinho a linha, saía um pouquinho antes da hora do posicionamento dele, a gente está corrigindo. Às vezes é um jogador que quer toda hora sair jogando, tem hora que não dá para sair jogando, né? Tem hora que você tem que tirar a bola no primeiro momento já, não dá para pensar muito o jogo. Eu acho que não só ele, mas o Maurício foi muito bem, né? O Maurício também foi muito bem, tinha idade para jogar a Copa São Paulo, está aí com a gente treinando, fez a pré-temporada e foi muito bem, os dois. A dupla de zaga foi bem, né? A defesa, a linha de 4 defensiva, o Léo foi bem, o João. Assim, cara, se eu tenho os números ali, a gente faz o scout do jogo. Os últimos 15 minutos a gente perdeu em termos de posse de bola no campo de ataque, né? O Londrina conseguiu ter mais volume nos últimos 15 minutos e isso deve muito à questão física, né? Você vê o João estava com um pouquinho de cãibra, o Caio estava puxando a perna toda hora, o Salazar puxou a perna, o Ferdinando e o Chapecó estavam, né, como eu já falei, um tempão sem jogar. Então a gente ficou fragilizado fisicamente. Se a gente tivesse conseguido, né, os jogadores tivesse mais ritmo de jogo, a gente tivesse conseguido manter a mesma intensidade que a gente iniciou o segundo tempo, eu acho que o resultado seria outro. Mas com relação ao Salazar, intimamente é um jogador que a gente tem que trabalhar, jogador com uma estatura muito boa, que não pode jogar muito adiantado, porque também não vai ter a velocidade do jogador no Santarém, por exemplo, né, um jogador velocista, ele vai ter dificuldade, então a gente não pode expor muito ele tem que ficar, por isso que a gente orienta ele para não quebrar muito a linha de zagueiros. Mas é um jogador interessante, temos que trabalhar dia a dia, ver a evolução dele, já melhorou do início do ano para cá.
Então a gente espera que ele continue evoluindo. Eu acho que ele e o Maurício tiveram, falando da dupla de zaga, tiveram uma grande atuação hoje. Rodinei, hoje para lateral esquerda você tem 2 jogadores, o Capo e o João Paulo. A gente sabe que o calendário é bastante extenso, né? Até ano passado o João Paulo ficou um bom tempo fora. Só na reta final que ele pôde se aproveitar de novo. E o João Paulo também pode jogar um pouco mais à frente. Te pergunto se tens a intenção de trazer mais algum jogador para essa posição e também para a defesa, né? Porque agora o Gabriel saindo, indo para o futebol francês, abre uma brecha também, quem sabe, para trazer mais um zagueiro. A questão lateral esquerda, assim, a ideia nossa é fazer o campeonato estadual com o grupo de atletas que nós temos agora, né? A saída do Gabriel talvez nos force a trazer outro zagueiro ou não, né? Que o Maurício hoje teve uma atuação do nível do que o Gabriel fazia, não foi muito abaixo do que o Gabriel fazia. Então, se a gente já tivesse trazido um jogador semana passada, o Maurício talvez não tivesse jogado hoje, né? Não teríamos visto essa atuação do Maurício hoje. Então, acho que a ideia nossa é o estadual, a primeira liga, a gente usar para isso, né? Para a gente ver o que a gente tem. E aí, quando for terminando o estadual, a gente já está monitorando o Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho, né? Todos os outros campeonatos regionais paranaenses, identificando os jogadores que possam nos interessar. E aí a gente olhar, não, aqui a gente precisa ter mais um, né? Porque o brasileiro depois a gente não consegue trazer. Aqui nós temos que ter outro. A gente tem, na lateral esquerda, nós temos o Capa, temos o João Paulo, temos o Leandro Silva, que joga na esquerda, né? Temos o Maurício, que joga como lateral esquerdo também, que jogou de zagueiro, que é canhoto, pode fazer ali a linha de 4. Então, a ideia é a gente tocar com o que nós temos aí. Agora, a zaga com o problema do Gabriel e essa lesão do Gustavo, que nós estamos aí identificando, né? Havia um tempo que a gente vai ficar sem o Gustavo, estamos improvisando o alemão, apesar de ter ido muito bem no último jogo. Também ganhamos mais um zagueiro alemão, né, que foi bem. Então a gente vai vendo. O estadual acho que é para isso. A gente quer, como eu falei, não é que a gente esteja abrindo mão, não queira ser campeão, a gente quer ser campeão. Só que a gente não pode fazer loucura no estadual, ficar com 30 jogadores aí contratados com salário alto e chegar em julho e não ter mais dinheiro para pagar ninguém. Então a gente está fazendo as coisas bem pé no chão, vamos fazer um bom estadual, tentar usar os jogadores que a gente tem, rodar, dar oportunidade. E assim que a gente identificar alguma necessidade do grupo ou tem alguma oportunidade muito boa de negócios, aparece um jogador aí, a gente fala, não vou trazer nem um meia agora. Daqui a pouco aparece no mercado um meia muito bom que a gente possa trazer, que a gente ache que já tem o peso para jogar a Série A, a gente vai trazer. Trazer jogador para a gente olhar e ver se vai dar para a Série A, no momento eu acho que não vale a pena. A gente vai tirar espaço de quem está aqui, vai deixar de ver algum jogador da base e trazer um jogador que a gente não tem certeza. Então hoje a gente está aí com o elenco com 28, 29 atletas já é um número bom de atletas de linha. Então vamos ter calma para trazer, só se for uma situação muito especial e um atleta que não seja uma aposta, que seja uma certeza para a gente. Obrigado, técnico Claudinei Oliveira, técnico. Bom, gente, quinta-feira já vamos comemorar o Catarinense.